Boa tarde a todos. Dando continuidade à aula de estrutura, essa aula nós vamos aprender a classificar as estruturas. Então, vamos trabalhar com as estruturas e os vínculos, os apoios. Então, para a estrutura A apresentada aqui, então nós temos aqui um apoio duplo, um vínculo duplo e um simples. Então, nós temos aqui uma reação na vertical para o duplo e na horizontal, e para o simples somente na vertical. Apoio A, VA, HA. Apoio B, VB. Então eu tenho três reações, ou três tipos de vínculos, né? Lembrando que as equações de estática são somatório de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero, somatório de momento igual a zero. Então eu tenho três equações de estática e três reações nos apoios. 3 igual a 3, classifico como isostática. Para a estrutura B, abaixo, nós temos a representação. Então, nós temos dois vínculos ou dois apoios duplos. Então, nós temos aqui duplo. Ele vai oferecer reação na vertical e na horizontal. Aqui esse apoio B na vertical e na horizontal. Então essa viga aqui, ó, ela vai empurrar da esquerda para a direita. Então, como esse vínculo está impedido, é um duplo, né? Então existe alguma coisa impedindo essa viga, empurrando ao contrário. Ação e reação. Então a carga está empurrando, a carga da viga está no apoio e está forçando de cima para baixo. Então a base vai ter que oferecer uma resistência de baixo para cima. Então, reação na vertical e na horizontal. Do lado direito aqui, esse apoio duplo, esse vínculo duplo, essa viga, vamos imaginar, está empurrando da esquerda para a direita. Então, aqui, a resistência aqui à parede vai empurrar de uma força contrária, da direita para a esquerda. Por isso que eu tenho dois tipos de reações. Então, vínculo duplo, duas reações. Então, na verdade eu tenho quatro reações, né? Porque eu tenho dois apoios, HA, VA, HB, VB. Então, o número de reações é maior que o número de equações de estática. Somatório de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero, somatório de momento igual a zero. As equações de estática são 3, só que o número de reações são 4. Então, 3 menor que 4. Ou seja, 4 reações é maior que 3. Então, eu tenho uma estrutura hiperestática. O número de equações de estática são 3 menor que o número de reações. Para essa estrutura, eu tenho aqui uma classificação de vínculo de engastamento e um apoio duplo, A, B. Então, aqui no apoio duplo, eu tenho reação na vertical e reação na horizontal. Para o engastamento, eu tenho reação na vertical, reação na horizontal e de momento. Essa carga está empurrando de cima para baixo, então ela vai ter que reagir ao contrário. Na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 para o apoio A, HA, MA, VB. VA para o apoio B, HB, VB. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 reações. 5 reações, aí eu vou comparar com as equações de estática. Somatório de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero e somatório de momento igual a zero. Então, o número de reações é maior que o número de equações de estática. Então, eu tenho uma estrutura hiperestática também. O número de equações de estática é menor que o número de reações. Uma estrutura hiperestática.
hiperestática. Para essa estrutura aqui, eu tenho aqui dois vínculos simples. Então, só tenho uma reação na vertical. Vertical, vertical. VA, VB. Então, nós temos duas reações. Lembrando que as equações de estática, somatório de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero e somatório de momento igual a zero. Então, o número de reações é menor que o número de equações de estática. 2 é menor que 3. Então, eu tenho uma estrutura hipoestática. Ou seja, o número de equações de estática é maior que o número de reações. Hipoestática. Para essa estrutura aqui, eu tenho aqui um vínculo simples, então só vou ter reação na vertical, que eu vou chamar de VA. Aqui eu tenho um vínculo duplo, então eu tenho reação na vertical e reação na horizontal. VB e HB. Então eu tenho três reações. E eu também tenho três equações de estática: somatório de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero e somatório de momento igual a zero. 3 igual a 3. Quando o número de equações de estática é igual ao número de reações, eu tenho uma isostática. Então, são maneiras de classificar as estruturas. Sempre eu tenho que determinar o número de reações nos apoios e comparar com as equações de estática. Determino as reações nos apoios e comparo com as equações de estática. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Olha que legal!